Olá, vamos hoje então para a última aula do curso de métodos quantitativos. É importante vocês lembrarem que até a penúltima aula nós vamos aplicar mais especificamente para esta disciplina os conceitos e em termos assim específicos para a segunda prova, que já está chegando. Esta aula será uma aula mais demonstrativa para vocês terem noção de amostragem. O último tópico fica a amostragem, porque de certa maneira ele revisa todos os conteúdos anteriores. Para fazer a amostragem e o cálculo do tamanho da amostra mais especialmente, nós temos que considerar tudo o que aprendemos antes durante o curso. Então a ideia de deixar como última aula a amostragem é justamente para rever aspectos anteriores e para que vocês tenham, lembrem no futuro, quando forem calcular o tamanho de amostra, de que é preciso saber tudo do projeto antes. Não se calcula a amostra sem determinar as variáveis que serão estudadas, as diferenças esperadas dessas variáveis e que técnicas estatísticas serão usadas. Por isso que num protocolo de pesquisa é fundamental prever a análise estatística. Quando vocês submeterem projetos de pesquisa para os comitês de ética em pesquisa, vocês, se não colocarem análise estatística, vai retornar para vocês dizerem qual é a técnica estatística que será usada. Tá? Então, quando se começa um projeto, deve-se saber já quais são as variáveis, quais são as medidas a serem feitas e qual estatística vai ser rodada para verificar diferenças entre essas variáveis e entre os grupos que serão constituídos. Tá? Muito bem. Aqui, então, vamos fazer uma pequena abordagem do que é fazer pesquisa. Né? No final das contas, o que é fazer pesquisa? Fazer uma pesquisa é resolver um problema, ou responder uma pergunta. Uma pergunta que tem que ser bem objetivada. Não se começa fazendo pesquisa coletando dados. Você começa com qual o objetivo de fazer aquela pesquisa. E isso é esquecido por muitos e muitos dos nossos colegas pesquisadores. Não raro, nós somos procurados para fazermos análises estatísticas e a pessoa não sabe qual é a pergunta que ela quer responder. Ela chega com uma planilha e pede para a gente fazer análise estatística. Aí a gente pergunta, o que você quer analisar? Você quer ver qual a diferença? Ou você quer saber qual a relação de que variáveis com que variáveis? E a pessoa olha para você e fala, tinha que saber isso? Tem que saber isso. O objetivo de uma pesquisa é responder uma pergunta ou algumas perguntas. Portanto, uma pesquisa começa pela proposição da pergunta, formulada nos objetivos. Esses objetivos surgem da sua prática, da sua lida diária com o fenômeno que você quer estudar, ou que você está já estudando. Temos que formular as hipóteses. A pergunta ou as perguntas vão gerar um tipo de hipótese. Hipóteses de igualdade e diferença, como vocês viram aqui, que é o jeito de trabalhar mais frequentemente na solução estatística. A hipótese nula é a hipótese de igualdade. Sem formular a hipótese, eu não resolvo a pergunta. Eu tenho que saber o que se contrapõe a quê. E o centro da minha referência é a igualdade. Partimos da igualdade para verificar a diferença. Mas a igualdade está na hipótese nula, no H0. Então, vamos aqui um exemplo, vamos trabalhar um exemplo hipotético, hoje muito menos preocupados com a análise matemática estatística e muito mais com a indicação do teste. Por isso vamos fazendo a moda aqui de uma revisão do que nós fizemos o tempo todo nesta disciplina. Nosso objetivo é verificar se o estilo de vida sedentário está associado à ocorrência de proteinúria em diabéticos. Então veja que a minha pergunta é bem direta nesse momento. Em diabéticos, que é o grupo, a população que eu quero estudar, são os diabéticos, a medida de proteinúria, que é a perda de proteína pela urina, ou seja, a proteína sendo perdida pela filtração glomerular. Se eu tenho alguma associação disto, da proteinúria em diabéticos, com a vida sedentária. Quando eu falo em vida sedentária, eu já imagino dois grupos. Que grupos eu imagino? Quem faz atividade física e quem não faz atividade física. Então veja que no objetivo, numa frase,
eu quase desenhei completamente o meu estudo. Eu vou ter que pegar, então, 2 grupos de diabéticos, os dois são diabéticos, os 2 grupos. Um grupo faz exercício físico, outro grupo não faz exercício físico, é sedentário. Então, veja que no objetivo, eu fiz a pergunta e praticamente desenhei o estudo. Agora, a hipótese nula é: a proteinúria é similar nos 2 grupos. Ou seja, eu não sei se é média ainda, mas eu estou dizendo genericamente a hipótese nula. A hipótese nula é: a proteinúria é similar nos 2 grupos. Ou a proteinúria é maior, alternativamente, em diabéticos sedentários. Porque o meu foco já está perguntando o sedentário ter mais proteinúria. Então esse teste já vai surgir aqui uma hipótese, um teste de hipóteses monocaudal. Tá certo? Então veja que estou só nas palavras por enquanto. Eu objetivei, escrevi uma frase que é a minha pergunta, onde eu defini o tipo de estudo que eu vou fazer, que é a comparação de 2 grupos, qual é a população e qual é o teste de hipóteses. Já é monocaudal, porque eu quero saber se é maior a proteína em diabético. Já começo então, está pronto. Falta agora ver como é que é o tipo da variável. A proteinúria, por enquanto, eu não sei como é que ela é. Por quê? Vamos lá. Como é que pode ser a proteinúria? Eu posso medir proteinúria de muitas maneiras. Eu posso fazê-la quantitativa, contínua, se eu fizer uma dosagem de gramas por litro. Eu posso pegar uma amostra de urina, por exemplo, de 24 horas, o paciente coleta 24 horas da sua urina, homogenizo, pego uma alíquota e rodo uma dosagem quantitativa de proteína na urina. Então isso aqui, ela pode ser quantitativa contínua, mas ela pode ser também uma proteinúria medida em uma escala de intensidade. Eu posso pegar, por exemplo, uma fita dessas que mudam de cor, né, que analisa a urina, molho na urina do paciente e vou lá ter uma cruz de proteinúria, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes ou 0. A ausência de proteína, que é o desejável na urina. Então ela pode também ser uma qualitativa ordinal. Obrigado, Brian. Mas aí ela muda completamente a consequência, né? Por que é importante saber como é que eu vou medir? Porque daqui vai sair o teste estatístico, né? Finalmente a proteinúria pode ser apenas presente ou ausente. Eu posso fazer uma reação de precipitação de proteínas na amostra de urina de 24 horas e apenas vai aparecer uma floculação lá que eu não tenho quantidade. Eu apenas falo deu positivo ou deu negativo. Então, para cada uma dessas situações, eu tenho um teste estatístico diferente acoplado. Por isso é muito importante saber o tipo da variável. E antes de fazer o estudo, eu tenho que falar no projeto de pesquisa, eu tenho que estabelecer no meu protocolo como é que eu vou fazer a técnica laboratorial da medida. Ou se vai ser uma régua, se vai ser uma escala, se vai ser um laboratório quantitativo. Então, para cada uma destas possibilidades, existe uma consequência em termos de técnica estatística. E que se repercute no teste de hipóteses. Se for uma quantitativa contínua, gramas por litro, o meu teste de hipóteses vai comparar médias. Comparação de médias dentro daquele parâmetro monocaudal que nós falamos, a alternativa dos sedentários, a média da proteína dos sedentários é maior do que nos pacientes com exercício físico, os diabéticos, e o H0 inclui a igualdade e o complemento necessariamente. Que tipo de teste eu tenho que rodar aqui? Comparação de médias de 2 grupos independentes? Teste T, para 2 amostras. Ok? No caso de ser medida numa escala de cruzes, que é qualitativa ordinal, eu tenho um teste de hipóteses que vai verificar como se comporta o ranqueamento dessas medidas. Então, quando eu comparar isso, será que os sedentários têm um ranqueamento maior do que os que fazem exercício físico? Ou será que é igual? E o menor incluído aqui por complementaridade. Nesse caso, nós vamos usar uma técnica de Mann-Whitney, um teste de Mann-Whitney. E, finalmente, se for uma qualitativa, se eu tiver contagens, número de pacientes que é positivo entre os diabéticos sedentários, número de pacientes positivos entre os pacientes diabéticos que fazem exercício físico,
número de negativos em cada grupo. Eu tenho uma tabela de contingência, onde eu vou ver a proporção, se há proporcionalidade ou se é desproporcionalmente maior o número de pacientes com proteinúria entre os diabéticos sedentários. Então, nesse caso, são as proporções que estão em jogo, a proporção de sedentários maior que a dos que fazem exercício físico, ou igual, menor, complementarmente. E aqui vai, portanto, uma solução, um teste de Q quadrado, ou, se não houver um N suficiente, ou se o preenchimento das caselas for menor que 5, um teste de Fischer, teste exato de Fischer. Tá? Então, reparem que, neste exemplo, que é um protocolo simples a princípio, né, eu tenho várias alternativas diferentes de solução estatística. Por uma medida que parecia a mesma, né? Proteinúria é a mesma coisa, aparentemente. Só que, se eu meço de uma maneira, quantitativamente, eu tenho uma solução estatística, teste T. Se eu meço qualitativamente, com intensidade, com ordem, eu tenho uma Whitney. Se eu meço como binomial, eu tenho um Q quadrado ou um teste exato de Fischer, dependendo da situação. Fala, Brian. Você pode levar para usar diferentes? Pode. Você pode porque manipular o teste. Mas aí não seria honesto, né? Manipular não seria honesto. Quer dizer, eu quero provar, na verdade eu não tenho interesse, um conflito de interesses para provar a proteinúria. Eu tenho limitações técnicas. Logicamente, é preferível trabalhar com a quantitativa contínua, porque ela me dá uma medida mais fina da proteinúria. Eu consigo detectar a proteinúria em quantidade menor e também o espectro de variação mais assim, elaborado. Então é muito melhor trabalhar com este sistema. Seria o gold standard? Ele é o gold standard para o caso da filtração glomerular de proteína. Para qualquer doença renal, eu prefiro trabalhar com a quantitativa, com o método quantitativo. Uma coleta de 24 horas, com boa conservação. Então, eu nunca vou trabalhar com a pior técnica se eu tiver a melhor técnica. Porém, eu posso ter limitações. Eu posso estar em campo, por exemplo, é muito mais fácil fazer esta aqui do que estas outras. É muito mais a dinâmica. Se eu for a campo, eu não tenho pacientes a princípio, mas eu estou fazendo uma visita domiciliar num bairro. Para eu coletar estas amostras aqui de 24 horas, eu terei mais dificuldade. Numa triagem, isso aqui é muito mais conveniente. Se você quiser provar que um remédio reduz proteinúria, mas Sim. Aí eu vou fazer um ensaio clínico muito mais bem controlado, com uma técnica melhor. Você pode ter conflito de interesse, né? Escolher. Isso. A própria comissão de ética vai olhar para o meu trabalho, se ela perceber que isso aqui, que existe uma técnica melhor do que a que eu estou usando, ela vai sugerir, mude para a técnica melhor, trabalhe com uma técnica quantitativa. Eu estou falando da comissão de ética, o professor Samichinha está na comissão de ética, por exemplo, e a gente recebe projetos, né, para analisar não só a ética propriamente, porque é antiético você fazer uma técnica pior. Você fazer uma medida que não é a melhor existente. Mesmo quando eu tenho limitações econômicas, eventualmente, ou operacionais, eu preciso balancear muito bem. A minha proposição tem que ser muito bem refinada para não gerar resultados inúteis e esforços inúteis, né? Estou gastando tempo de equipe, de laboratório, dinheiro e uma expectativa. Eu tenho que devolver um resultado útil para a sociedade com a minha pesquisa. Se ele for um resultado inútil, não adianta fazer. Agora, aqui foi apenas para demonstrar. Vocês se preocupam muito, geralmente, com o que é prático, né? Isso é bom. Eu não estou propondo que a gente faça qualquer um deles. Estou apenas mostrando que tem consequências diferentes. A ideia é fazer uma pequena revisão com vocês de como é que vocês devem raciocinar quando estão diante de uma variável e como qualificar a variável, como caracterizar esta variável, porque tem consequências na escolha dos testes. Tá? Então aqui é muito mais uma abstração pedagógica do que uma proposta de ensaio clínico para vocês, tá bom? Ok? Muito bem. Então vimos que é importante saber qual é a variável, porque vai ter uma consequência na técnica estatística. Mas a aula não era de amostragem? O que isso tem a ver com amostragem? Com cálculo do tamanho da amostra? Tem tudo a ver.
Porque para calcular a amostra, eu preciso saber que cada uma desses fenômenos que eu estou analisando estatisticamente está sujeito a erros. E os erros que eu estou sujeito principais são o alfa e o beta, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Que nós usamos bastante durante o curso, o erro tipo 1, o alfa, ou nível de significância, que é um erro que eu controlo de maneira arbitrária. Eu estabeleço qual é o maior erro que eu admito para poder fazer a decisão final do meu teste. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais do erro tipo beta, que quando eu faço 1 menos beta, eu tenho o poder estatístico. Esse valor de beta, ou de 1 menos beta, é que vai entrar no cálculo do tamanho da amostra, junto com o alfa. Agora o alfa e o beta vão se compor para antever qual é o tamanho mínimo de amostra que eu devo ter para poder verificar uma diferença com poder estatístico, com poder no meu estudo. Tá? Então vou acoplar os dois erros agora no cálculo do tamanho da amostra. Relembrando o que são esses erros, nós já consideramos isso aqui no passado algumas vezes, né? Existe aí fora uma realidade que nos é desconhecida. Nesta realidade, eu sei quem é igual, eu sei quando, eu deveria saber, né? Eu não sei. Eu imagino que exista uma hipótese nula verdadeira e uma hipótese nula falsa. Eu imagino que existe a igualdade e que existe a diferença. Acontece que o instrumento que me é dado na prática é fazer estudos para os quais eu posso aceitar a hipótese nula, a igualdade, ou posso rejeitar a hipótese nula. Posso rejeitar a igualdade. Se eu acertar, tomei a decisão correta, quando ela for verdadeira. Se eu rejeitar e quando for corretamente falsa, eu também acertei. Mas eu sei que eu estou cometendo erros quando eu aceito e a H0 era falsa. Quando a H0 é falsa e eu aceito a igualdade, eu cometo o erro tipo 2. Quando eu rejeito a H0 e ela é verdadeira, eu cometo o erro tipo 1. Nós trabalhamos bastante esse tipo de problema aqui. Rejeitar a H0 se ela fosse verdadeira. Eu minimizei o alfa como eu quis, como eu achei que fosse importante para poder reduzir esse tipo de erro. Usamos 5% de erro, 1%, algumas vezes, né? Não usamos valores menores ainda, mas poderemos usar no futuro. Quanto mais importante é a minha conduta, a minha decisão de mudança, menor será meu alfa. Então vamos ver como é que funciona agora, como é que eu acoplo esses dois erros no cálculo do tamanho amostral. O que é central para calcular uma amostra? O tamanho de uma amostra. O tamanho mínimo, né? Não é o tamanho máximo, é o tamanho mínimo. O que é central? Eu preciso primeiro verificar qual é a variável que eu vou trabalhar. E aí sim, sabendo qual é a variável, qual é o desenho do estudo, eu posso saber qual é a análise estatística. E é da fórmula da análise estatística que eu vou calcular o tamanho da amostra. Por isso que é importante saber toda a estatística antes, porque eu tenho que conhecer as fórmulas das soluções, dos testes estatísticos, para poder calcular o tamanho da amostra. Então, a partir de hoje, vocês vão ser capazes, com as fórmulas que vocês têm, que foram dadas durante o curso, de calcular qualquer tamanho de amostra. Tá certo? Vocês saberão mais do que 99% da população de pesquisadores do mundo sabe, nesse momento. Porque isso aqui pouca gente se dá o trabalho de conhecer. É algo simples, algo direto, mas pouca gente se interessa em conhecer. Então hoje vocês já vão poder fazer consultoria a partir de hoje, em estatística e calcular o tamanho da amostra, hein? Isso dá dinheiro. Muito bem, depois que eu escolhi o teste estatístico, agora sim eu posso calcular o tamanho da amostra, bastando para isso definir qual é o teste então estatístico. Mais uma vez, uma revisão para vocês de como é o nosso conjunto de testes estatísticos até hoje conhecidos, né? Primeiro preciso saber se a análise é univariada. O que é uma análise univariada? É aquela análise em que apenas uma variável está sendo analisada. Pode ter vários grupos, mas uma análise apenas está em jogo. Quais são as análises univariadas que a gente conhece? Teste T, análise de variância, teste de Wilcoxon, teste de Mann-Whitney. Então essas, nós vimos durante a primeira parte do curso todas estas análises. O que é a análise bivariada? É aquela que tem duas variáveis sendo confrontadas ou cruzadas. A gente chama de cruzamento de variáveis, de duas variáveis. Quais são os testes estatísticos que a gente viu?
durante o curso, teste de Q², teste exato de Fisher, correlação de Pearson, correlação de Spearman. Então, tenho duas variáveis que eu conjugo numa única análise simultânea. Posso ter vários grupos, mas a gente faz simultaneamente duas variáveis. E a multivariada que nós vimos na penúltima aula, que são, do nosso interesse específico, a regressão múltipla e a regressão logística. Para calcular tamanho de amostra, eu preciso saber qual é a técnica estatística para poder isolar o N. Se vocês repararem bem, todas as fórmulas dos testes estatísticos contêm o N. E vamos lembrar uma delas, nós vamos calcular hoje o tamanho da amostra, apenas para o teste T. Porque as outras vocês vão fazer como exercício em casa, tá bom? Vocês se lembram do erro padrão da média, que por definição é o desvio padrão sobre a raiz de N. Essa foi uma das primeiras formulações que nós vimos para poder fazer um teste estatístico. Foi o teste Z, não é? E esta fórmula do erro padrão da média foi a origem do cálculo do tamanho da amostra. Esta fórmula mais simples fez com que pesquisadores como Fisher reparassem que se eu isolasse o N, se eu tivesse um alvo, um erro padrão da média que eu desejasse verificar, uma diferença que eu desejasse verificar, e conhecesse o desvio padrão, eu poderia calcular o tamanho da amostra meramente fazendo uma inversão aritmética aqui. Então, para calcular a amostra, e todas elas seguem este mesmo padrão, basta que eu parta da fórmula e isole o N do lado esquerdo da equação. Como é que fica isso aqui? Isolando o N, eu vou elevar ao quadrado, né? Então, para tirar a raiz, o N vai ser a variância, ou desvio padrão ao quadrado, sobre o erro padrão da média ao quadrado. Então, vocês têm a primeira fórmula básica para calcular N. Claro que os testes que a gente faz já são mais complicados que o teste Z. E eu vou ter que fazer isso, então, com o teste T para vocês verem, né? Eu posso e devo, na verdade, incluir o erro alfa e o erro beta nesta conta. Basta que eu some os dois na linha Z. Na tabela Z eu tenho o eixo Z. Então, se eu quiser um erro de 5%, qual vai ser o meu Z de alfa? 1,96. Se eu quiser um beta de 20%, eu vou ter 1, alguma coisa aqui, 60 e poucos, de Z. Somo os dois ao quadrado, multiplico por essa fórmula, eu tenho incluído aqui, embutido no cálculo do tamanho da amostra, os erros alfa e beta. Então, é muito simples, né? Muito simples de calcular a amostra. Nesta primeira etapa, uma fórmula simples, eu tenho N igual a Z de alfa mais Z de beta ao quadrado, vezes o S ao quadrado, variância, sobre o erro padrão da média ao quadrado. Então, você já tem na mão o primeiro tipo de cálculo do tamanho da amostra. Vejamos um pouquinho mais, uma fórmula um pouquinho mais complicada, eventualmente, porque eu vou ter que isolar o N, mas de qualquer forma não é difícil. Vou comparar duas médias pelo teste T. Como é que é o teste T? Não é uma média contra a outra sobre o erro padrão da média? Esse é o teste T que vocês estão habituados a fazer, né? O erro padrão da diferença das médias, na verdade. Então, se eu tenho que este é o meu erro padrão da média, a fórmula geral do erro padrão da diferença das médias é variância sobre N do primeiro grupo, variância do segundo grupo sobre N do segundo grupo, raiz quadrada disso. Esse é o EPMD. É ele que vou precisar agora trabalhar para obter o N no tamanho do cálculo da amostra. Geralmente nós trabalhamos com N's iguais. Quando eu proponho um protocolo de pesquisa, meu primeiro pensamento é fazer dois grupos iguais, em termos de tamanho. O N de A igual ao N de B. O T pode ser traduzido em termos de alfa e beta, que são os nossos erros de interesse, e a variância e o tamanho da amostra poderão ser iguais também. Eu desejo que eles sejam iguais, porque o fenômeno fica mais robusto. Se for um fenômeno similar, eu parto desse princípio que eles são iguais às variâncias. Então, se eu pegar que o T é igual, de alfa mais T de beta é igual à diferença esperada, que é essa aqui em cima, ó, a diferença que eu espero encontrar sobre a raiz quadrada de 2S ao quadrado N,
Se eu fizer a matemática de isolamento do N, eu vou ter esta nova fórmula aqui. Então, para calcular o tamanho da amostra de um teste T, basta que eu faça 2 vezes T de alfa mais T de beta ao quadrado, vezes a variância sobre a diferença esperada ao quadrado. A diferença esperada é essa aqui. Por isso que sempre que vocês forem conversar com alguém para calcular o tamanho de amostra, ele vai perguntar para você, ele ou ela perguntarão para você, qual é a diferença que você espera deste seu ensaio aqui? Qual é a diferença que você gostaria de observar? Então você tem que saber de antemão alguma coisa sobre o seu fenômeno. Nós nunca partimos às cegas para um trabalho, para uma pesquisa. Ou a gente faz um piloto antes e tem uma certa ideia das variações, das variâncias e da diferença que eu vou encontrar, ou a literatura me informa isso. Eu vou lá pesquisar e vou levantar artigos que já publicaram algo semelhante para poder me basear e calcular o tamanho da amostra. Tá? É evidente que cálculo do tamanho da amostra dá livro de várias páginas, dá livros inteiros. E eu vou deixar para vocês mais um conjunto de referências bibliográficas, incluindo aqui uma tese de doutorado que foi definida por um aluno meu, que eu orientei, em cálculo de tamanho da amostra. Ela está disponível na internet, no banco de teses da USP, e a introdução desta tese do Dr. Euro é muito interessante porque ele vai dar todas as fórmulas para todos os testes estatísticos mais frequentes. Então vocês têm ali um manual de como calcular a amostra, bastante fácil de seguir. Tá? Então quem tiver um dia necessidade de recorrer a um cálculo do tamanho da amostra, pode usar a introdução dessa tese. O Dr. Euro fez uma proposta de um novo jeito de calcular a amostra. Então quem quiser conhecer também fica convidado, e já está então publicado aqui. Nós vamos encerrar o nosso curso com esta aula. Agradeço a atenção de todos. A 99 está de parabéns e espero que todos sejam bem-sucedidos na vida. Obrigado.